E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, porque por aqui, como nós estamos em Georgia, Pra glória de Deus, nós estamos vivendo e achando bom demais. é isso aí. E estamos de volta aí, temporada 2026, depois de uma férias, né? A gente tá tipo Neymar, né? Tipo, mais treina do que joga. Mas nós estamos de volta hoje com um convidado aí, tão especial que ele já veio várias vezes, mas vocês nunca assistiram. Isso é uma coisa que só a gente sabe. Quem é que tá com a gente hoje? Hoje está conosco ele, diácono, esposo da pequenina Ingrid, Lucas Gabriel. Gabriel. E aí, Luca? Tudo bem? Vamos fingir que a gente não se viu, né? Tá tudo bem? Ah, Tudo não, a gente não certo? conversou, né? Não, ficou aqui meia hora Mas falando. essa introdução foi nova, essa eu gostei. Foi, né? Foi não. Diácono. Que história é essa de diácono? Você é diácono? Sou diácono, cara. Ungido? Ungido desde os 19 anos. Caraca. Loucura, né? Lá na... Lá na Elim. Na Elim, isso. Aqui tem que falar certo, né? Geralmente de Elohim, mas é... Lá na Elim, desde 19. Lá eles tinham uma visão diferente, né? Quanto à unção de diáconos, assim, era por mais uma questão de participação, de liderança, daquilo que os pastores enxergavam dentro da sua participação na igreja, como era com os membros e tudo mais. Então, desde muito cedo, muito participativo, né? Sim. Já foi ungido a diácono aí. Ah, entendi. E você era líder lá também. E aí na liderança você já vem já antes disso, então você é nascido crente, né? Praticamente sim. Praticamente. E Meus pais não eram, mas aí o meu nascimento foi o gatilho da conversão, né? Conta aí, pessoal. Eu já lembro. Não, então. Eu não lembro de nada. Antes de eu nascer, meus pais eles não eram cristãos, eles frequentavam assim diversas religiões. Meu pai até, a gente estava conversando esses dias, e aí eu fui recapitular para ver se eu não estava esquecendo de nada, e ele até brincou, né? Chegava o final de semana, sexta-feira ele jogava baralho com o pessoal da mesa branca, sabadão era feijoada no centro, Boa. e domingão, de manhã eles iam pra missa com a galera, e domingo à tarde só descanso com a família, né? E assim, um pouco antes de eu nascer, os meus pais, eles estavam num momento complicado financeiramente, meu pai desempregado, e era uma coisa rara, porque ele sempre esteve empregado, sempre saía de um emprego e ia para outro melhor, mas acabou ficando nesse período desempregado, aí as dívidas foram batendo, né? Tinha já o meu irmão, que era adolescente ali com 14 anos, a minha irmã tinha 8. E aí, do nada, eles descobriram uma gravidez não planejada, que era eu. A raspa do tacho. Exatamente, bem raspa do tacho, nesse aí que já tinha passado bastante tempo. E aí, um pouco antes disso, eles montaram uma lojinha na garagem da nossa casa, lá onde eu morava. E minha mãe precisava de alguma pessoa para vender roupa para eles, né? Para abastecer os estoques ali. E a lojinha deles virava super bem, né? Meu pai era super conhecido no bairro ali, cresceu ali. A minha mãe também tinha muita amizade, porque ela frequentava. É porque, assim, a Zona Sul é muito grande, né? Mas há 30 anos atrás, praticamente, era muito menos grande do que hoje, né? As pessoas conheciam, frequentavam os bairros, então, era o pagode de tal lugar, toda a Zona Sul ia para aquele lugar, né? Então, eles eram bem conhecidos ali, então a lojinha virava bastante. E nesse lance de precisar de alguém para abastecer o estoque, a minha mãe conheceu um japonês chamado Augusto. O Augusto era feirante também. E aí o Augusto levou o meu irmão para trabalhar com ele na feira. Então o meu irmão começou aí, o primeiro emprego dele foi basicamente na feira também. E o Augusto era cristão. E ele começou a ministrar assim, diretamente da vida dos meus pais. E aí a minha mãe grávida ali, gestante, né, comigo na barriga, o Augusto falou assim, por que você não apresenta esse moleque na igreja quando ele nascer? Aí ela falou, vou ver. O famoso vou ver te aviso. Só que ele foi bem insistente, né? E aí ele sempre ia lá, ele era muito gentil, né, com os meus pais, aí do jeitinho dele ele pregava a palavra ali. E aí quando eu nasci, a minha mãe resolveu me apresentar lá, e isso no primeiro culto que ela foi, ela já me apresentou. Ela já me apresentou e foi onde ela se converteu. Só que aí tem uma história interessante, porque assim, os meus pais vêm de uma vida conturbada, né?
Meu pai, hoje ele é um cara emotivo, mas ele é emotivo porque ele é muito cheio de gratidão, né? De estar vivendo coisas que ele não imaginou, de ter família, ter neto, ter filhos e tudo mais. E ver a gente ativo, fazendo várias coisas. E, assim, por um determinado momento da vida dele, ele foi jurado de morte ali e ele teve que ir para casa da mãe, onde ele não tinha muito contato. Ele ficou lá escondido por um tempo, depois ele voltou. E aí, anos se passaram, ele conheceu a minha mãe. A minha mãe já tinha o meu irmão, mas a figura paterna do meu irmão passou a ser o meu pai, tanto do tamanho que foi a ligação deles. E aí, eles foram morar juntos, tiveram a minha irmã, depois de alguns anos eles casaram. E aí teve esse lance. 8 anos depois de estar junto ali, 8, 9 anos depois de estar junto, engravidaram de mim, né, em toda essa confusão. Só que a minha mãe, ela sempre conta que durante a vida dela, ela teve um sonho que era recorrente, né, que era como se ela estivesse dentro de um carro e o carro tivesse movimento, ela olhava pela janela e tinha várias palmeiras assim pelo lado de fora. E ela teve esse sonho várias vezes, em vários momentos da vida dela. E aí, no dia que ela estava indo para a igreja, meu pai estava dirigindo, eles estavam no carro, ela olhou para fora e o caminho era exatamente esse. A igreja era ali na região de Interlagos, né, próximo do autódromo. E quando ela colocou a cabeça para fora, assim, perto da cidade do Tredi, até hoje o caminho é assim. Você olha assim e o que divide as duas faixas são várias palmeiras, né? E aí ela já entendeu que aquilo era um sinal. E aí ela aceitou Jesus e aí começou todo o processo de conversão da minha família, né? Começou por ela, depois do meu pai. Mas o seu pai foi junto? Meu pai foi junto, sempre acompanhando. Meu pai, mesmo não gostando, sempre acompanhou. E aí veio as grandes mudanças, né? De uma casa que estava sempre cheia, porque meu pai era cheio de amigos, né? De beber. E ele tinha esse lance da bebida na época. O processo de conversão deles foi a partir dessas mudanças, né? Foi parando de beber, a casa acabou esvaziando, os amigos foram se afastando porque eles tiveram uma mudança ali de estilo de vida, mas eles permaneceram firmes na fé, né? E aí a gente até brinca que naquela época era todo mundo bebê na fé. Eu, eles, meus irmãos. Então a gente foi evoluindo junto, né? E assim, você falou do diaconato, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes aí como foi a sua conversão, né? Aquele momento que você fala assim, não, agora eu sinto que realmente eu sou crente mesmo, né? Como a gente sempre fala, né? Que Deus não tem neto. Às vezes filho de crente não é nem sempre é crente de verdade, né? Então, quando foi que você, embora cresceu na igreja, que você sentiu que você teve aquela conversão, assim, genuína? Bom, a minha conversão foi ali para 14 para 15 anos, né? Foi em um acampamento. Nessa fase eu já estava no antigo ministério, né? Na Elinha, estive para cá. E eu cheguei lá em 2009, né? Eu tinha aí uns 13 anos. Já em 2011, cheguei em 2009, 2010, eu comecei a ser um pouco mais participativo ali nas coisas, né? A minha irmã começou a namorar ali o João Vitor, que já é meu cunhado, né? O pastor João Vitor. E ele me chamou para perto dele e começou a me discipular. E o processo de discipular dele é como deve ser, né? É trabalhar junto, estar junto, é vivência, é sair, é conversar, é compartilhar ideias. E nisso aí já foi plantando meio que uma semente dentro de mim. Foi quem fez seu casamento. Foi. E aí, em 2011, sempre no começo do ano, tinha um acampamento ali da igreja, que ele não era nem um acampamento de jovens, né? Ele era um acampamento para a família mesmo, porque ia jovens, adolescentes, crianças, o pessoal mais velho. Ia muita gente, e nesses acampamentos sempre tinha os tradicionais cultos, né? E aí foi um culto desse que eu senti ali de aceitar Jesus. E a partir daí foi o meu processo verdadeiro de conversão, de mudar. Porque apesar de viver desde criança dentro da igreja, a minha família teve alguns processos ali de mudança de igreja, de ministério. Sério, antes da A gente começou onde o processo de conversão da minha família foi em uma igreja chamada Subimos com Jesus. Subimos com Jesus. Jesus. Muito bom, né? Depois eles mudaram o nome já
mais recente, agora chama Com Jesus, né? Existe. Com Jesus Church. Ainda existe a igreja. E eu subi. Depois, eu não vou lembrar de todas, tá? Mas eu lembro assim, eu lembro de um tempo da gente frequentando a Universal, e aí eu lembro até, vai ser engraçado isso, né? Mas eu lembro de um culto lá que onde meu pai não decidiu ir mais, ele decidiu que não queria ir mais lá, a gente tava lá na sede mesmo, na João Dias, que era perto de casa, e aí do nada um cara se manifestou do lado da nossa família lá e meio que foi pra cima do meu pai, né? Aí meu pai, ele era convertido, mas ele também é pai de família, né? Então faltou pouco para o demônio arrumar confusão lá pra ele. E aí a gente passou pela Universal. Depois a minha outra memória já é uma outra igreja lá no Parque Santo Antônio, na Zona Sul também, que era a Comunidade Promessa, né? A Comep. A gente passou pela Hebreus muito famosa na Zona Sul lá. Você é boa, hein? É igreja Black, né? Black. Igreja Black, total. Também lá no Parque Santo Antônio. E aí a gente já foi pra Elim. Então, e é onde eu fiquei lá até vir pra cá, né? 15 anos de ministério. Nessa época aí que teve o acampamento, mais ou menos quantos anos você tá? Eu tava com 14 para 15 anos, foi 2011. Já tava um tempo, então, na igreja. É que a gente sempre fala, né? Tipo, não importa, né? Que você tá bastante tempo, né? Uma hora, principalmente pra quem nasceu na igreja, é uma hora. Tem Antes que de converter. antes de virar só mais no freestyle, né? Eu confesso que até ali eu ia por obrigação mesmo. Depois, assim, de o meu cunhado me chamar pra perto, eu ia mais porque eu gostava de participar, me sentia útil. Tinha muito esse lance da utilidade para adolescente, né? Mas foi alguns anos depois, algum tempo depois, que eu me converti verdadeiramente. Não, e é importante, tipo, essa primeira parte também. Sim. Você ir, tipo, eu, no caso, né, comecei a tocar de cedo, então, tipo, ia, porque tinha, né, tava no ensaio, não sei aonde, então é importante essa primeira parte, de qualquer forma, né. Com certeza. O incentivo de levar a criança ou adolescente é importante justamente por isso, né? Pra ele já identificando o lugar dele. E querendo ou não, na igreja a gente acaba aprendendo muita coisa positiva, né? Que molda o nosso caráter, assim, principalmente em relação ao trabalho. Eu falo porque, por exemplo, eu hoje, beleza, sou tímido, mas eu desenrolo. Sim. Mas isso foi por quê? Porque na igreja, antes de eu começar a trabalhar, a gente participava de teatro, entendeu? Lá na Elinho eu já tive que dançar, a gente tive que cantar, todo um monte de coisa, entendeu? Que acabou me ajudando no meu desenvolvimento. Isso é muito verdade. Eu lembro também que eu também cresci na igreja, eu lembro que era desse jeito, né? Tinha aquelas consagração, chamava consagração, né? Você tem consagração aí também. Eu era igreja bem pentecostal pequenininha, então tinha que fazer a leitura, tinha que, tipo assim, ministrar uma palavra ali, né? Daquilo que você entendia, já desde novinho. Então isso ajuda muito, né? Na hora de fazer entrevista, Sim. na hora daquelas dinâmicas em grupo. Então, Exatamente. Verdade. Você já tem uma certa desenvoltura, né? Verdade, verdade. E aí você ficou em alguns ministérios, então, tal, foi pra ele, mas ele é praticamente que te formou aí, né. Fez São 15 anos, né, lá. tanto na formação de caráter assim, pessoal, quanto na espiritual, né? Foi ali que eu cresci. Teve muita gente importante que passou pela minha vida ali que eu poderia citar, que eu com certeza iria esquecer. Mas a questão, por exemplo, de busca espiritual desde adolescente foi lá. De buscar aprender mais a palavra foi lá. A questão dos gostos musicais foi lá que também acabou me formando, entendeu? Então eles têm uma participação importante na minha vida ali. e o bom gosto musical também, viu? Porque o Lucas tem muito bom gosto musical. E assim, dessas áreas, porque assim, né, então, você tá desde quase sempre, e aí, tipo, várias áreas você passou, né, tipo, da parte técnica do negócio, Sim. música, de pregar, dar aula, de liderar. Qual dessas, de todas essas áreas, qual que você mais gosta? Você acha que faz mais sentido, assim, com o que Deus tem pra você? Com o que Deus tem para mim, com certeza, é a questão de ministração da palavra, né? Tanto de ensino quanto da pregação da palavra em si. Mas assim, eu passei por muitas áreas lá e as principais ali, onde eu passei muito mais tempo, foi na parte técnica, né? Ajudando ali o pastor João, principalmente.
tanto na questão das igrejas locais, quanto na questão ministerial. Porque acabou que eles formaram uma equipe ali, precisa ajustar o som em tal igreja. Aí ia todo mundo para lá, a gente passava muitas vezes algum final de semana, um ano. Então eu tenho essas memórias bem vivas na minha cabeça. Lembro de ir nas nossas igrejas locais, ficar andando no fogo, passando cabo. Era loucura. Mesa de som, técnico de som, o slide boy, né? A galera do ficando no slide ali. Então eu fiquei. Área musical mesmo, eu acompanhava muito a galera em evento que eles saíam muito para tocar. Gravaram um CD, gravaram um DVD, e eu participei do CD, não, eu cheguei um pouco depois, eles gravaram em 2008, eu cheguei em 2009, mas na gravação do DVD eu participei. Então participei da montagem, participei lá do evento com os caras, dos ensaios deles, ajudando aí na parte técnica, foi muito legal viver tudo isso, né? Então, mas assim, eu sempre soube, desde muito novo ali, principalmente depois que eu me converti, eu comecei a entender já que em algum momento eu ia começar a soltar essas coisas para ir realmente para essa parte de administração da palavra, né? E aí é todo um processo de resistência, né? Como eu falei, eu sou um cara mais fechado, assim, sou tímido mesmo. Eu não sou uma pessoa que faço amizade com facilidade. Raridade. Desculpa. Mas se você puxar todos os meus amigos, são amigos de muitos anos. Você entendeu? Então, foi um processo de mudança, né? De aceitação disso que Deus tem pra mim ainda. Hoje eu aceito melhor, já vou no flow, né? Sim. Já nem eu. Deixar passar essa. Sou tímido. Eu falo a mesma Fiquei coisa. confuso. Não, porque eu falo a mesma coisa. Eu sei que timidez é essa, não é? Não é. É que não parece, né? Porque a gente tá todo lado fazendo uma coisa, mas A gente aprendeu a lidar, né? é uma coisa estranha, senão nós ficamos Eu não sou tímido, certeza. De boa, né? O Rogério, vereador, né? Além de tudo. a lentidão vereador do presidente do. Não, já vai. O. Nós estava com uma pergunta. A Elin, eu queria falar da Elin, porque a Elin, ela é uma igreja de muitos anos, né? Sim. Que eu lembro, vocês estavam comemorando quantos anos? 60? 60 anos. 60 anos, né? Então, e ela, como que funciona? Ela é uma sede, aí tem várias outras igrejas locais lá perto. É tudo na Zona Sul, tem... Não, a gente assim, em São Paulo, a gente tem igrejas mais concentradas ali na Zona Sul. Mas a Elinha aqui no Brasil, ela tem agora acho que 64. Na realidade, no Brasil, ela tem quase 70 anos, né? Tem alguns anos a mais do que a gente comemorou lá no aniversário que o Rogério participou, que ele fez uma comemoração de 60. Ele é cheirinho. Mas o Ministério Elim mesmo, em 2012, eles completaram 100 anos de existência. Porque o que acontece? O Ministério Elim, ele começou pelo... Eita. Agora tem que trazer a história, hein? Agora... Lembrar, Tem que Se lembrar. saiu um membro da Elim, tinha que saber de cor lá. Mas o que acontece? O Ministério Elim, ele é derivado do avivamento do País de Gales. Sim, Ivan Roberts começou o avivamento do País de Gales, então ele começou a pregação do Evangelho, ele acabou morrendo por descuido ali com o corpo dele, né? Ele acabou negligenciando essa parte, ele adoeceu e morreu. E aí nisso o avivamento deu uma esfriada. E acabou finalizando ali. Só que os frutos do avivamento, eles acabaram perdurando por anos e anos. E uma das pregações do Ivan Roberts, daquelas pregações quando ele estava bem ainda, que ele fez para o grande público, tinha um cara lá chamado George Jeffrey. O George Jeffrey, até hoje, ele é considerado um dos 100 homens mais influentes do Reino Unido lá, da Inglaterra. E o George Jeffrey ali, na pregação do Ivan Roberts, ele se converteu. Ele começou a pregação do Evangelho, e aí ele fundou lá a Igreja Elim. A Igreja Elim lá na Inglaterra começou já com esse lance do estudo teológico, então juntos eles começaram ali uma escola teológica também. E ainda tem hoje lá a Faculdade Elim, que é como se fosse um castelo lá no meio da Inglaterra, é bem legal. É gigante, e aí nessa faculdade, é uma faculdade mesmo para formação ministerial.
ministração, louvor, adoração, pregação da palavra, missões, evangelismo. Então, essa faculdade lá, ela funciona justamente para envio e formação de pessoas para a obra de Deus. Beleza. George Jeffrey foi passando os anos, e aí ele teve um sonho. Só que eu não vou lembrar se foi o George ou se foi o Henry, que foi o filho dele. Mas um dos Jeffrey, ou foi o pai que formou o ministério, ou foi o filho, teve um sonho dele pregando num lugar chamado Santo Amaro. E aí ele pegou as coisas dele, entendeu que Santo Amaro era no Brasil e veio. Só que aí ele desceu e desembarcou em Santo Amaro, na Bahia. E aí, quando ele chegou lá, ele logo de cara percebeu que não era lá que ele tinha que estar. Só que aí ele plantou uma sementezinha. E aí, lá na Bahia mesmo, ele descobriu que tinha um Santo Amaro aqui em São Paulo, na Zona Sul. E aí ele veio para São Paulo. E aí, lá em São Paulo, ele começou a pregação do evangelho numa praça. E aí a história do ministério ali, da primeira igreja começou assim. O George Jeffrey era muito usado na questão de cura e libertação, né? E aí tinha uma senhora com uma doença lá, não vou lembrar qual que era, mas era alguma coisa na perna, se não me engano, que não passava de jeito nenhum, e a medicina naquela época era muito escassa. No meio da praça pública, lá na Praça Paulo Leiró, em Santa Amaro, que é bem conhecido, hoje tem até um teatro lá, ele orou por essa senhora e ela foi curada imediatamente. E aí o que aconteceu? Ela ficou tão grata que ela doou um terreno pro Jeffrey. E aí onde eles formaram a primeira igrejelinha ali na rua Paulo Leiró também, em Santo Amaro. E aí a partir daí o ministério aí foi nascendo, né? Aí começou ali, depois eles fizeram a igreja do Socorro, venderam esse terreno na Paulo Leiró e fizeram a igreja do Socorro. Depois veio a igreja do São Luís lá, que é do Jardim Casablanca. E aí eles foram se espalhando pela Zona Sul. E nisso eles começaram a mandar pessoas daqui de São Paulo para outros lugares do Brasil. Então tem igreja em Londrina, tem igreja em Brasília, tem igreja em muito lugar, que eu não vou lembrar. Mas a maior quantidade hoje ela está concentrada em São Paulo. Mas, por exemplo, a gente não, né? Você passa. Mas hoje o Ministério ele tem uma igreja em São Miguel Paulista, mais pertinho, 30 minutos, né? 40 minutos mais ou menos daqui. Tem igreja no interior de São Paulo, Presidente Epitácio, tem Londrina, que é Paraná, Brasília, né, que é a igreja de Ceilândia, e tem outros lugares. E assim, o mais interessante é que eles ainda estão descobrindo os impactos, né, que o Jeffrey teve na vida da galera. O Jeffrey, por exemplo, ele foi importante para a formação da Igreja do Brasil para Cristo, que hoje é bem famosa. Outras igrejas, por exemplo, Juiz de Fora, Minas Gerais, até no Ceará, eles descobriram anos depois, e hoje tem uma coligação, né, de igrejas irmãs da Elim, que foram influenciadas pelo Jeffrey, porque depois aqui de São Paulo ele foi andando, ele foi subindo, voltou lá para Bahia também, foi para o Nordeste, e aí lá ele acabou fundando outras igrejas que mudaram de nome, mas hoje elas voltaram a meio que ser irmãs da Elim, né? Então o pastor presidente lá, o Silvio Michelet, ele tem um grupo de pastores ali que hoje são amigos, né, colegas dele, que são coligados com tudo que ele começou, digamos assim, né? É bem interessante, é impactante. Muita história. E assim, eu não vou saber contar toda a história. Eu precisaria trazer os historiadores lá do ministério mesmo. O próprio presidente do ministério, o pastor Silvio, ele é formado em história, né, também. E ele conta a história do ministério assim, e é para mais de hora. Mas é O bastante dia que eu coisa. fui lá foi interessante, e era 60 anos, né, da igreja de Socorro, se eu não me engano, e tinha uns senhores lá que, tipo assim, era assim, Sim. fundadores ali da igreja. Então tinha uns tiozão lá de mais de 60 anos falando então. como foi o convivência, então foi muito interessante. assim. Lá, por exemplo, a gente tem o presbítero Antônio, né, que a gente chamou até para homenageá-lo lá. E também subiu lá, eu chamei no dia, como eu estava dirigindo o culto, o irmão Delmo, né? O Delmo, ele é maestro, pianista, tecladista, o cara é sensacional, toca vários instrumentos.
Mas, por exemplo, quando o Jeffrey chegou, ele era o cara que tocava lá nos cultos na Rua Pauleiro. Então ele teve esse contato de perto, toda essa vivência. Então eles são a memória viva da igreja hoje, né? É bem legal. E eu tenho um monte de perguntas para fazer. Eu vou fazer uma engatilhada na outra aqui. Que aí você já vai falando para não discordar nas coisas. Bem. É, como foi essa transição aí de uma igreja, né, tão enraizada, né, de mais de 100 anos, né? 2012, né? É, 100, então imagina, mais de 100 anos e para estar agora, para transicionar para mensagem plena. Mas antes disso, né, a gente sabe que alguém teve uma influência muito grande para você vir para cá, né, obviamente. É muito bom, Então, essa ponte, né, primeiro então, assim, essas duas perguntas, né? Como conheceu a Andy, como foi essa transição para cá? Não, e eu tenho uma junto com essa que beleza, né? Você conheceu a Thalita e tal, casou, mas, tipo assim, não necessariamente você tinha que. Verdade. Então, tipo, assim, também, esse rolo todo, tipo assim, o que que fez você largar lá a Zona Sul e vir aqui pra bem. Cruz City? Difícil, né? Bom, começar do início, né? Eu conheci a Thalita ali em 2022, nas redes sociais, pouco antes também do aniversário da Elin. Eu tava me preparando ali pro aniversário. E a gente começou a conversar nas redes sociais, né? A gente deu um match ali, né, nas redes. Não era o Tinder, tá, gente? Fiquem em paz. Bate-papo da Vou UOL. explicar, vou explicar. Era bate-papo da UOL. Também, não, isso aí é pros antigos, né? Não era o Tinder. E a gente começou a conversar ali. E, assim, de pronto, a gente começou a perceber que tinha muita coisa em comum. Tanto de história, né? De relacionamentos, a gente teve um hiato ali, né? Tanto eu quanto ela, a gente ficou sozinho um tempo ali razoável antes de se encontrar. Quanto coisas ministeriais, ideias, pensamentos. Ela era engraçada, eu fazia várias piadas ruins, ela dava risada, então isso já era um ponto positivo. Piada ruim é o meu forte, né? E aí, beleza, a gente começou a se encontrar, a sair, e as coisas assim, depois que a gente saiu a primeira vez, as coisas foram acontecendo bem rápidas, né? Mas assim, ela quando foi a primeira vez lá visitar a Elin, ela conta, né, que ela já tinha certeza que ela não ia ficar lá. Fechou por só. Sim, mas por questões de distância da família e tudo mais, só que ela obviamente não me falou isso, né? E assim, a gente sempre foi muito inteligente daquilo que a gente orava e pedia para Deus como resposta, e pedia para responder para mim e para ela, e ela para mim, para que fosse uma confirmação. Então ela do jeito dela orou lá, e eu do meu jeito fui orando nesse processo todo da gente se conhecer. A gente começou a namorar, 9 meses depois a gente noivou. Só que para eu pedir ela em casamento, eu tinha que ter a certeza de como seria a nossa vida depois de casado. Então, nesse processo do namoro ali, até o pedido de casamento, eu fui orando para Deus, fui entendendo algumas coisas, eu fui recapitulando algumas coisas da minha memória, e eu fui vendo que realmente a minha vida ela já estava sendo preparada para que eu saísse de lá, deixasse ali também a minha família, os meus amigos, e vivesse esse momento, entendeu? Por meio de algumas confirmações, aquelas palavras, né, que a gente recebe no curso e tudo mais. Então, e aí eu fui recapitulando e isso foi confortando meu coração, eu fui entendendo e me trouxe uma certa paz, entendeu? E aí quando eu entendi isso, que nesse processo todo de casamento era para eu vir para cá, eu fiz o pedido, ela aceitou, e aí é. Qualquer, não foi qualquer. Ele tá falando assim, parece tão modesto, né? Mas, gente, foi o pedido. Foi aonde mesmo? A gente planejou uma viagem para Paraty, né? Na realidade, eu planejei ali e lá eu pedi ela em casamento. Top! Nas ruas de Paraty. Galera que tá chegando adolescentes aí, futura galera que vai começar a namorar, casar, aprende com o cara. E Aprende, hein? sabe o que foi engraçado? Quando eu fui pedir ela em casamento, eu pedi para gravar um vídeo, né? Ela tem esse vídeo até hoje. E tava vendo um casal, tem um senhor e uma senhora.
Aí eu pedi, ele gravou, e o tiozinho, na hora que eu falei pra ele, eu gravo que eu vou pedir ele em casamento, quase que ele estragou a surpresa, né? Que ele gritou pra mulher dele assim, "Ô, amor, vem cá, vem ver isso, que legal." Da hora. Aí ele gravou, e aí depois a gente conversando, ele falou que eles estavam lá, inclusive, comemorando, acho que 20 ou 30 anos de casado. Da hora. É Sim. tipo um negócio meio É. divino, né? Então. Aí eu falei, mano, é isso, cara, não tem volta agora. E aí, beleza, eu entendi de Deus que era isso, que era eu tinha que vir pra cá. Depois essas coisas foram se confirmando, porque eu entendi também que eram questões da Thalita, de apoio da família, da igreja, entendeu? Não que eu vinha pra cá e vou fazer grandes coisas, né, mas eu entendi que era aqui que eu tinha que estar. Também ia ser importante pra mim, as coisas que eu ia viver por aqui, conhecer novas pessoas e principalmente essa quebra, né, não vou dizer quebra de laço, mas quebrar esse ciclo de estar tão próximo ali da minha família, dos meus amigos. E assim, com o passar do tempo, eu já fui falando, galera, eu vou soltar as coisas, hein? Já vai se preparando. Então eu já fui avisando. Um ano antes eu já fui abrindo mão das lideranças. No ano do casamento, eu já falei, não me dê responsabilidade, eu vou estar nos cultos aqui conforme der. E aí, no mês de julho ali, no ano do casamento, a gente casou em novembro, eu encerrei meu ciclo lá, e por já estar próximo do casamento, a gente já passar mais tempo aqui resolvendo as coisas da casa e tudo mais, eu comecei a frequentar aqui, né? Mas foi em 2023 mesmo que comecei a frequentar pra valer, né, Rod? Eu lembro que virou... Essas conversas, né? E aí, ô Lucas, é oficial já? Eu já posso cobrar ele ou ainda Eu lembro que o Rogério falou, virar o ano já era, hein? Virar o ano já tá na escala, já Ai, cara. E aí foi isso. O processo ali de troca foi complicado, assim, justamente por quebrar esse vínculo, né? Deixar a família pra trás, estar mais longe, os amigos, o pessoal da igreja. Entender que, assim, beleza, haviam várias promessas de crescimento, não sei o quê, mas é entender que, tipo, meu, que eu vou viver lá, eu posso viver em qualquer lugar, se Deus quiser, entendeu? Se for isso que ele tem pra mim mesmo, então. E aí essas coisas foram acalmando ali, de certa forma, meu coração. E fazer esse processo de mudança de forma inteligente também. E desvinculando das coisas aos poucos. Eu acho que se eu vivesse a vida loucamente até o dia do casamento e chegasse depois do casamento e só viesse para cá, provavelmente eu ia sentir esse impacto mais forte, né? E acho que isso foi melhor para mim e pra galera que já foi entendendo que, caramba, daqui a pouco ele não vai estar aqui, a gente precisa despender. Entendeu? Então, assim, esse processo foi doloroso, mas ao mesmo tempo, Deus foi dando sabedoria para fazer ele da forma correta, né? Legal. E aí uma pergunta que a gente sempre faz, né? E as primeiras impressões aqui Exatamente. da mensagem plena? As primeiras vezes você veio pra cá, como que foi isso daí? O Roger, ele até perguntou ali da questão das raízes, né? Mas, assim, a primeira impressão e o que me impactou logo que eu cheguei aqui, justamente entender que era uma igreja com menos tempo de existência, né? Porque quando eu comecei a vir aqui tinha 17 anos, 16, 17 anos, e assim, o primeiro impacto é que é uma igreja enraizada, né? Por perceber que é bem agarrado à formação ali, como nasceu, de tudo que já viveram, né? Mesmo em pouco tempo, como amadureceram. A questão do zelo pela palavra já me chamou a atenção logo de cara, isso é importante para mim, é uma coisa que eu não abriria mão. E assim, ser bem recebido, né? Eu fui super bem recebido por todos, principalmente pelas pessoas mais próximas ali da Ingrid. Então, de certa forma, isso meio que facilitou essa chegada, né? Já mesmo não sendo membro, né? Só vindo como visitante algumas coisas, já me envolviam em várias, em várias coisas, né? É, então, já participava bastante. E assim, as primeiras impressões foram boas. O primeiro culto que eu vim aqui foi no culto de dança, né? Aniversário de dança, tudo mais. Depois comecei a frequentar mais os cultos de jovens, que naquela época era todo sábado. E, e assim, ajudou a me enturmar, né? Então isso foi bom, foi um ponto positivo também. Foi algo que já falou, opa,
já dá pra pular pra lá. E eu lembro esse primeiro conto que você falou que você veio, e eu te fiz a pergunta, né? Eu sabia, falei, quem é esse cara, né? Tá chegando aqui, aí, e tal. E eu falei, aí, o Lucas, como que é a igreja que você tá? Como... Aí ele começou a contar essa história que ele contou aqui. Eu falei, meu, esse cara é a pessoa, esse cara aí tá. Agora aí, olha, aí já acertou em cheio. Já provou de Deus, cara. Deus, vou aproveitar de cara. Já gostei Eu de tava cara. com o pé atrás com ele quando eu descobri que ele ia vir pra cá. Ai, porque a gente ainda não conversava muito, né? E aí, tipo assim, a Thalita falou que ele ia vir pra cá. Eu falei, ele vai vir pra cá, mas será que esse moleque é crente mesmo? Vai largar tudo que tem lá e tal. É até uma época que a gente conversou assim, aí, tipo, deu pra você entender, né? Tipo, é realmente Deus, tipo, agindo, e falando, menino, seu lugar é aqui, tá? E graças a Deus. E é muito louco como que é realmente a gente enxerga Deus nisso tudo, e como ele se encaixou assim. Parece que já tem quase o mesmo tempo que a gente aqui, né? Mais de 10 anos aqui, mensagem em plena aqui. Como você encaixou perfeitamente. Né? E outro dia a gente tava conversando e alguém virou pra mim e falou, você não lembra? Eu falei, não. Eu não tava aqui, então acho que é isso. Às vezes parece que eu tô há muito tempo, mas na realidade não Quando tô. você começou, já era aqui, não foi no outro. Não, já era aqui, mano. Porque isso. Acho que vocês compraram aqui em 2021, né? E aí eu comecei a frequentar em 2022. Mas era recente por aí, né? Seguinte, a gente vai ter que ter um papo 2, 3, 4, né? Com certeza. Já foi aí há Nem bastante falamos de tempo. música ainda. Não falou de música, não falou Como é que foi o como que aprendeu a tocar. A gente vai chegar, vai ter Não aprendi outros. ainda, hein? Só pra... Vai ter outros. Tem outros papos. Mas tem aquela última perguntinha, né? Que é a derradeira, né? Que é assim, né? De todos os livros da Bíblia, enfim, qual que é o seu preferido e por quê? Ou algum versículo, sei lá, alguma coisa assim, que é o que mais te chama a atenção nas escrituras. Essa resposta sempre muda, né? Sempre muda? Pra mim sempre muda porque depende muito, assim, do meu momento de vida, né? Eu gosto de vários livros. Mas assim, aquele que eu já respondi algumas vezes de forma repetida, e que eu ainda, talvez no momento atual, continue sendo o que mais fala comigo, é o Evangelho de Lucas, né? Não por ter o meu nome, mas porque a forma como o Evangelho é narrado, e, por exemplo, aquela passagem de Lucas 24, que é bem conhecida, né, do caminho de Emaús ali, ela fala comigo em diversos momentos da minha vida de formas diferentes, né, de questões diferentes. Então, ela continua aí desde o processo de conversão verdadeira, porque foi o livro que também foi pregado naquele culto, né, eu lembro até hoje, quanto nas situações, né? Então, Sim. o Evangelho de Lucas ainda, pra mim, é o que mais chama atenção. Né? Muito bom, muito bom. O Evangelho de Lucas, acho que é a primeira vez? É a primeira. Acho que alguém citou Lucas também, mas eu não lembro. Não, acho que quem citou foi. uma dos evangelhos, mas não É? Mateus, talvez, não lembro. Evangelho de Lucas, interessante. Eu Detalhista, né? gosto da forma como é narrado. Bem detalhista, né? Sim. Pesquisador. Médico pesquisador. O Lucas era tipo o Da Vinci, né? Porque ele tinha várias Cientista, funções, né? né? Fazia o historiador, ele era tudo um pouquinho. Ele... Assim como o nosso Lucas aqui também tem mais. Verdade. É um pregador, mestre, músico, então assim, Sim. sonoplasta se precisar, entendeu? O cara do Slide boy. Slide boy. Slide boy, muito bom. Vai, igreja comunista. Evangelista, vai, então tá aí. Fechou? Fechou. Esse por hoje é só? Por hoje é só, pessoal. E você que esteve até o final aí, vamos ver se vocês perceberam algo que aconteceu aqui, diferente que apareceu aqui. Coloque aí no comentário se você se ligou. E outra coisa, se você quiser ver alguém aqui, dá um toque aí, manda aí, eu quero ver fulano de tal. Ou então fala, me chama aí, eu quero participar Sim. desse podcast aí. A temporada 2026 está aberta. Totalmente. Até quando vai durar? Ninguém sabe. Esse daqui vai pro ar? Talvez sim, talvez Talvez sim, talvez não. Queremos crer que sim. Mas é isso, obrigado, Lucas. Obrigado Valeu. aí pelo tempo aí gasto conosco. Mais um tempo. E você que ficou aí com a gente também até o final, né? Não deixa de fazer tudo aí, like, blá, blá, blá. E é nóis. Deus abençoe. Valeu.